Bom dia, bom dia. Bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos e seguidores neste canal no YouTube. Primeiramente quero agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso que nos concedeu. Senhor Deus, soberano Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse dia, pela minha vida, pela vida de todos estes que estão me assistindo, me acompanhando. Que o Senhor ilumina a vida deles, Pai. Que a luz do Senhor vai de encontro ao coração e à mente desses que estão me assistindo e me ouvindo. Em nome de Jesus, que as minhas palavras sejam as tuas palavras, Senhor. Que a minha voz seja a tua voz. Senhor Deus, eu peço ao Senhor pela sua misericórdia, Pai. Eu intercedo, Senhor. Eu me dobro o meu coração diante de ti, para que o Senhor possa ouvir o meu clamor, Pai. O meu clamor é o clamor daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão sentindo na pele a dor da enfermidade, a dor da tristeza, da depressão, de todo tipo de opressão do inimigo, Pai. Porque o Senhor, Pai, o diabo oprime a nossa vida. O diabo, Pai, ele está oprimindo o teu povo na face da terra. Mas eu sei que a tua palavra nos garante que o Senhor dará a ordem aos teus anjos, no Salmo 91, que ele nos protege, nos livre de todo mal, porque nós habitamos na sombra do Onipotente. Em nome de Jesus eu quero colocar na tua presença, Pai, a vida de cada um destes que estão me ouvindo e me assistindo. Que os olhos deles sejam os olhos de fogo, Pai, para alcançar a glória do Senhor. Que a mente deles seja cauterizada pela tua presença. E o Espírito Santo de Deus, que tem todo o poder na terra e no céu, inunda o coração dessa pessoa agora, Pai. Desse que está sentindo a dor da perca de um ente querido, Senhor. Desses que estão sentindo na pele a dor de um câncer que está corroendo ele por dentro. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, do teu povo, Pai. Mas a tua palavra nos garante que nós intercedemos e o Senhor ouve nosso clamor. Aleluia. Oh, Deus soberano, ouça meu clamor, Pai. Atende a minha voz, em nome de Jesus. Como nossos profetas oravam e o Senhor ouvia, ouve também a voz do teu profeta hoje, no pleno século 21, Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor não mudou, o Senhor não muda, o Senhor é para sempre, a tua fidelidade dura para sempre, em nome de Jesus. Senhor, abre o coração de cada um também que está ouvindo, Senhor, essa mensagem, de quem está assistindo essa mensagem. Abre o coração deles, Senhor, para que eles possam entender que a vida deles está nas tuas mãos, para que eles possam aceitar a obra de Cristo na cruz do Calvário, que derramou o teu próprio sangue em favor de muitos, Pai, em favor da minha vida, da minha salvação, em favor da salvação destes que estão assistindo, e em favor da salvação daqueles que estavam perdidos. E o próprio Jesus, Filho unigênito de Deus, ele veio ao mundo e disse: eu vim para os perdidos. Os são não precisa de médicos, mas eu vim para os que estão doentes, doentes na alma, doente com a enfermidade, doente de espírito. Em nome de Jesus, repreende todo esse mal, Pai, e dá conforto a esses que perderam seus entes queridos, Pai. Porque na semana passada, meu Deus, eu clamei ao Senhor pela família que perdeu o meu amigo Ademir. Eu clamei pela sua família, mas eu clamei por mim também, que eu também estava sentindo essa dor que eles estavam sentindo. E agora, Senhor, tem muitos sentindo essa dor. O nosso irmão em Cristo Jesus, o pastor que foi no acidente na Paraíba, que o Senhor possa ter misericórdia da família, Pai. O Senhor conhece, o Senhor sonda mente e coração, o Senhor sabe todas as coisas. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, a vida daquela família, para que o Senhor possa trazer um consolo, trazer um refrigério, um bálsamo na alma e na mente dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Porque, Senhor, nós estamos nas tuas mãos. Proteja a minha vida também, Senhor. Proteja a vida de todos aqueles que estão me ouvindo. Proteja a minha família. Proteja e nos dá sabedoria para lidar com um tipo de situação, Pai. Porque na nossa agenda nós nunca colocamos essas situações difíceis. Mas o Senhor é o nosso Deus que socorre sempre nas horas presentes, na dificuldade. Em nome de Jesus eu consagro a Ti a vida de cada um, Pai. Sem citar nomes, porque são muitos, Pai. Muitos que o Senhor me deu para ouvir a minha palavra. Senhor, abre no coração deles, coloca na mente deles o desejo e a fome pela Tua palavra, para que eles possam descobrir a Tua essência, o Teu amor com mais facilidade, Senhor. É através da Tua palavra. Eu sei que o Senhor habita nas Tuas palavras, e as Tuas palavras é o próprio Senhor falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meu Deus, por esse dia, e obrigado por toda essa família que o Senhor me deu neste canal no YouTube. Obrigado, Deus, mas que a Tua
graça, a tua glória, que a Shekinah de Deus, a nuvem de Deus, a nuvem da Shekinah de Deus esteja sobre a vida de cada um. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje, dia 18/1/2023, eu saí do posto Trevo, aqui em Quinjingue, né? Pertence a Quinjingue, próxima é o Cri da Cunha, e direção a Tucano. Aí eu resolvi mostrar essa BR aqui de manhã agora, que eu vou fazer um vídeo mais longo, né? Alcançar mais distância, porque na vinda eu fiz, mas eu fiz os pedaços. Por quê? Porque eu vim, parei em Serrinha, fiz entrega, parei em Araci, fiz entrega, arranquei de Araci, entrei ali em Quinjingue. Então eu quero agora registrar diretamente para vocês verem. Inclusive o Josa, né, Josa? Um abraço. O Josa, meu amigo e querido irmão, Josa e toda a sua família. Deus abençoe você, meu irmão. O Josa pediu, gente, para mim fazer esse vídeo, porque aí ele vai passar para os... Olha aí, gente, que buraco. Veio, ó, tem que sair para acostamento, tá? Inclusive eu estou fazendo mais com a intenção de mostrar para todos que estão aí para cima, né? Muitos subiram pela 101, outros subiram pelo Paulo Afonso, pela 110, e outros vão voltar por aqui, pela 116. Então eu estou fazendo esse vídeo mais para mostrar para eles, pelo menos esse trecho aqui, tá? Não está muito bom, né? Está com vários buracos aí. Não está assim tão ruim, né, gente? Porque o ano passado esteve pior, tá? Essa é a realidade, tá? Olha aí, ó. Tá vendo? Só que eu descuidei um pouquinho aqui lá na câmera. Aí, ó. Então vocês têm que vir com muito cuidado, evitar de rodar de noite, porque a noite é um perigo, tá? A noite é muito perigoso. Você vai na traseira de um caminhão, ou talvez na traseira de um ônibus, ou traseira de um automóvel mesmo, você dá de cara com os buracos e você não consegue sair fora. Aí é onde que vai quebrar a sua roda, estourar seu pneu, e você vai ficar aí na escuridão dessa aqui, muito perigoso, tá? Esse trecho aqui é muito perigoso. Eu quero agradecer a cada um de vocês aí que me dão apoio sobre aquela enquete que eu fiz, né? Porque tem um amigo aí que Deus cuida dele, que eu estou orando por ele, sim, para Deus tocar no coração dele e ele se converter, porque já aconteceu isso aqui nesse canal, gente. Uma pessoa me criticou, eu até comentei nos vídeos anteriores, já tem uns 6 meses ou mais, e aí depois ele mandou um áudio para mim, um áudio, né, no zap. Ele pegou meu áudio, ele pegou meu zap, né, que eu passei o zap para todo mundo aí, é livre, né, e aí ele mandou para mim um áudio dizendo que tinha se convertido, conhecido a palavra através da crítica que ele fez, e que eu respondi com oração, eu respondi com a palavra de Deus, e as palavras de Deus me convenceu da salvação em Cristo, e que ele tinha se convertido verdadeiramente através daquela crítica que ele tinha feito para mim, por mim, né? Então a crítica às vezes ela vem exatamente, é um caminho para trilhar aquela pessoa, é o caminho que Deus colocou para aquela pessoa trilhar, para alcançar a glória dele. Então Deus trabalha da maneira dele, do jeito dele, e nós não podemos questionar, nós temos que aceitar as condições de Deus. Desde que eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, desde que eu coloco todo o meu ser, todo o meu caminhar, tudo aquilo que eu tenho, tudo eu consagro ao Senhor, porque Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, e Ele é o dono de tudo, o ouro e da prata, né? A Bíblia revela isso, né? Então Ele é dono de tudo. Que eu tenho é dele, eu só administro aqui na terra enquanto eu estiver aqui nessa carne. Mas quando eu sair dessa carne, essa carne vai voltar para o pó que era a terra, voltar para a terra, e o meu espírito, a minha alma, esse fôlego de vida que ele me deu, eu vou subir e encontrar com ele, prestar conta de tudo aquilo que eu fiz na carne. Então eu saio da empresa com esse caminhão. Olha, gente, ai, esse aqui não tem muito sair dele não, tá, gente? Então eu saio com esse caminhão da empresa. Eu saio com... Olha aí, gente, que vergonha. Olha aqui, ó. Olha o perigo aí, ó. Se bater aí de noite, ó, quebra tudo, ó. Colocaram até rama aí, ó. Porque o buraco é grande, estoura tudo, tá? Até caminhão ali estoura, viu? Então, muito cuidado ali pra quem tá vindo, tá? O Reginaldo Barros, um bom dia, um abraço pra você e toda a sua família. E que Deus possa abençoar a sua viagem aí, meu irmão. Nilton Felisberto, um abraço. Deus abençoe você também, viu? Muito cuidado nessa estrada aí, porque a viagem é boa, é gostosa, mas é perigosa, gente, é perigosa, tá? Perigosa, então nós temos que cautelar com esses perigos, nós temos que ser preventivo,
que aí você vai conseguir ser defensivo, tá bom? Essas são as palavras que eu tenho que falar com vocês, tá bom? Então, gente, essa alma, eu saio com esse caminhão lá da empresa. Então, suponhamos que esse caminhão é o corpo e eu sou a alma, o espírito, né? Vamos comparar aqui, tá, gente? Por favor, entenda, tá? Então, esse caminhão é o corpo e eu sou a alma, o espírito. Eu estou dentro desse caminhão e controlando ele todo, em todas as áreas. A mesma coisa na nossa vida. A nossa vida é da mesma forma. Dentro de nós tem um ser. Mas só que dentro do ser humano é pior. Porque sempre existe um adversário. E o adversário é espiritual. E quando o adversário é espiritual e também aquele que dá a vida, dá o fôlego de vida espiritual, então esse corpo fica no meio. Ele fica no meio do fogo cruzado entre o Espírito de Deus e entre o Espírito do inimigo, que é adversário, que é Satanás. Satanás significa adversário, viu, gente? A palavra, o nome Satanás significa adversário. Por quê? Porque o anjo, Lúcifer era anjo de luz. Lúcifer era anjo de luz. Ele era anjo de luz, ele adorava a Deus até no seu caminhar. A roupa dele emitia sons que adorava a Deus lá no céu. Ele brilhava, ele era anjo de luz, olha, ele brilhava, ele tinha acesso direto ao trono de Deus, né? E quando ele rebelou contra Deus lá no céu, enganando um terço dos anjos, ele rebelou contra Deus, olha, ele queria passar acima do trono de Deus. Então, ele enganou um terço dos anjos. Agora imagina nós, hein, gente, fraquinhos, hein? Como que ele faz, hein? Mas só que o Espírito Santo de Deus está conosco. É por isso que ele não consegue dominar totalmente, mas às vezes alguns ele consegue. Então, gente, olha, voltando à explicação, o caminhão é o corpo, eu sou a alma e o espírito que domina, que movimenta esse caminhão, né? Eu saio da empresa lá com essa carga. Eu venho aqui na Bahia, eu fico 3, 4, 5, 6 dias ou mais, um mês. Mas o dia que eu voltar, eu tenho que prestar conta de detalhes da minha viagem. Eu tenho que prestar conta dos dias que eu gastei, né, como diária para minha alimentação. Eu tenho que prestar conta de quanto óleo diesel eu gastei. Eu tenho que prestar conta de quantos pneus estourei ou furou. Eu tenho que prestar conta da carga, se faltou algum item na carga, se não faltou, se passou. Eu tenho que prestar conta de um farol quebrado, tive que chegar lá com ele. Eu tenho que prestar conta de um para-choque que arrancou. Ó, esse é o corpo, hein? Eu tenho que prestar conta se eu atropelei alguém, não dei socorro, fui embora, cheguei lá intacto. Mas eu tenho que prestar conta, porque daí a pouco a polícia tá batendo na porta, né? Então, tô dando um exemplo, viu, gente? Muito claro pra vocês. Então, o caminhão é o corpo e eu sou o espírito e a alma desse caminhão. E é a mesma coisa, nós temos um espírito e uma alma dentro desse corpo aqui, gente. E quando esse corpo cair por terra, a alma, o espírito, sair desse corpo, ela vai prestar conta do mesmo jeito que eu tenho que prestar lá na empresa. Do mesmo jeito que eu tenho que prestar conta lá na empresa, se eu atropelei alguém, se eu quebrei um farol, se eu gastei a mais ou a menos, quanto eu gastei para comer na estrada, quanto eu gastei com pneu, furou, quanto que eu gastei, e se só faltou algum item, se eu roubei algum item, né? Entendeu? Tudo isso eu vou ter que prestar conta. Tudo isso. E a mesma coisa, nossa alma, nosso espírito, diante de Deus, a mesma coisa. Olha, você matou, olha, você roubou, olha, você prostituiu, e você não se arrependeu. Ai, gente, olha o perigo, olha, tá vendo? E é um buraco surpresa, hein, de dia, hein? Eu também não posso sair pra lá por causa dos carros, né? Buraco surpresa, viu? Jesus. Complicado, hein? Ó, se fosse automóvel, né? Se fosse automóvel já era o pneu, né? Mas eu dividi ele direitinho ali pra pegar só um pedacinho de cada lado. Aí não deu tanto soco, né? Então, gente, é isso aí. Nós temos que prestar conta sim do que nós fazemos. E para a glória de Deus, nós temos que se converterem. Enquanto nós não se convertemos, nós não reconhecemos Jesus, nós não reconhecemos, enquanto nós não reconhecemos aí a obra dele na cruz do Calvário, que deu poder para nós vencer esse desejo maligno, porque de um lado está o adversário tentando nos tirar do foco, tentando que nós erramos todas as horas, todos os dias, que nós possamos fazer coisa errada. E do outro lado está o Espírito Santo de Deus te avisando, olha, não faça, não faça, não faça. Mas nós somos desobedientes. É aí que entra a desobediência, que entrou lá em Adão, lá no Jardim do Éden. A mulher come, come, come,
come do fruto do pecado. Adão, não posso, porque eu fui avisado. A mulher não tinha sido avisada, mas o Adão sim. E aí até ele não aguentou e foi e pecou contra Deus, contra o mestre, contra o Criador. Então a mesma coisa, nós temos que vigiar dia e noite, porque hoje bate na porta, não, rapaz, pode fazer isso que não tem nada a ver, amanhã, depois, é igual o vício da droga, né? Não, rapaz, só uma tragada, só isso, só aquilo, daí a pouco tá pra rua fora, não consegue mais trabalhar, não consegue nada mais. Então, é a mesma coisa, nós temos que prestar conta sim a Deus, tudo que nós fizemos, tudo que nós fizemos nesse corpo, quando encerrar esse corpo aqui na terra. Por isso que muitos ficam ali entubados, muitos ficam ali entubados, né? Sofrendo, né? A gente fala sofrendo, né? Até chegar à morte. Mas Deus tem um propósito em tudo aquilo, gente. Então nós não podemos criticar, não podemos julgar, igual eles julgaram os amigos de Jó, julgou Jó. Viu que Jó estava quase morrendo, não tinha mais nada, só tinha pele e osso e o fôlego de vida. Mais nada tinha, não tinha nada. A riqueza total que ele tinha acabou, família acabou, tudo. Só tinha fôlego de vida. Mas ele reconheceu. Conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Oh, glória a Deus. Aí Jó viu Deus de perto. É esse Deus que eu quero que você veja. É esse Deus que eu quero que você sinta o toque dele, para que ele possa te libertar das prisões malignas, porque o inimigo está aí tentando dominar ao máximo a massa humana, para que ele possa tirar de Deus esse privilégio. Mas ele nunca vai conseguir, porque Deus criou o mundo e Deus criou ele também. Mas só quando ele rebelou, ele perdeu o seu lugar no trono dele, e ele perdeu o seu lugar lá no alto do trono da graça e desceu para a terra, mandou ele para a terra, Deus expulsou ele para a terra. E aqui na terra ele tentou contra Jesus, quer dizer, ele tentou contra Deus, lá Deus expulsou ele para a terra. Aí na terra, aqui, quando Jesus estava aqui, saiu do Rio Jordão, foi batizado, fortalecido no Espírito. Olha aí, gente, olha a diferença. Até aí Jesus era filho de Deus? Era. Ele tinha o Espírito de Deus? Tinha. Mas ele tinha que passar por um ritual para que os olhos humanos vissem e ouvissem. A identidade de Jesus estava sendo revelada ali, quando João vinha com aquela multidão de gente que João batizava também. João não, os discípulos de João batizava, né? E quando João vinha com aquela multidão de gente, ele viu Jesus, ele não conhecia Jesus, porque João vivia no deserto e Jesus vivia na periferia, beira-mar. E João viu ele e disse: eis aí o Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João estava identificando Jesus. E aí quando ele chegou até João e pediu João para batizar ele, João disse: mas Senhor, quem sou eu? Logo eu vou batizar o Senhor. João, cumpre-se as escrituras, cumpre-se o que está escrito pelos profetas. E João cumpriu. Mas quando João emergiu na água do Rio Jordão, que batizou ele, o céu, a terra tremeu, o céu fez um barulhão como trovoada, e veio uma voz no meio desse barulhão todo: esse é meu filho em quem me compraz, a ele ouvi, ó, este é meu filho em quem me alegro. Então a identidade de Jesus estava sendo revelada ali. João revelou que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Deus confirmou a palavra de João, abrindo a sua voz no céu. Pedro escutou, João escutou, Tiago escutou, todos os seus discípulos e todo o povo que estava em volta dele ali ouviu essa voz. E ele disse para eles: olha, essa voz não veio por mim, mas veio por vocês, quer dizer, veio para provar para vocês quem eu sou, a minha identidade. É isso que aconteceu ali. Então olha, essa voz do Pai que falou agora nos teus corações, olha gente, isso aí, ele veio me identificar diante de vocês, que eu sou o filho unigênito dele. É isso que aconteceu ali. A identidade de Jesus foi revelada ali, através de João. Porque todos nós temos uma identidade. Você tem uma identidade, eu tenho uma identidade registrada, que o mundo, o nosso país me reconhece, e lá fora, no exterior, se você for para lá também, vai ser reconhecido como brasileiro e registrado com uma identidade aqui no Brasil. Então, não vai ser diferente espiritualmente falando. Espiritualmente falando, nós vamos ter uma identidade, nós temos a identidade aqui na terra, como Jesus foi apresentado através de João diante daquele povo, e através de Deus diante de João e daquele povo, na imersão na água.
E quando ele emergiu na água, veio como uma pomba, né? Um Espírito Santo de Deus veio como uma imagem corpórea de uma pomba e desceu sobre ele. Foi aí que a voz abriu, né, o céu e falou com todos aqueles que estavam ali. E todos ouviram, todos foram testemunha viva. É Deus revelando a identidade de Jesus. Mas só que não para por aí. Quando Jesus saiu do Rio Jordão, igual nós fazemos, né? Sai dali do batismo, né? Alegre, satisfeito, recebeu o batismo, a purificação do corpo, que ali morre o velho homem e nasce uma nova criatura, porque a palavra de Deus fala lá em Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se nós emergimos na água ali, nós nascemos uma nova criatura, um novo homem dentro de nós. E aí, gente, daí pra frente todo pecado você é avisado pelo Espírito Santo. Se você realmente, tá, gente? Porque tem muita gente que faz isso aí só uma simulação, tá? Mas realmente por dentro não tem contato com o espiritual. Faz só por fora, só imersão, só para o povo ver. Ó, batizamos 40, 100, não. Você tem que ser batizado com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus, tá? Porque é Ele que conduz a tua vida espiritual. É Ele que conduz a tua vida material também. Mas a material está dividida, porque nós temos livre-arbítrio e por causa desse livre-arbítrio nós podemos escolher seguir o mal ou o bem. Só tem dois caminhos que está lá em Mateus 7, 13 e 14. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo leva para a perdição eterna, para a morte eterna. Tem caminhos que parece bom, mas ele nos leva para a morte, ó. E o caminho estreito ele é apertado e espinhento, quer dizer, você vai rasgar, vai arranhar todo, mas lá na frente você vai viver a salvação eterna. Essa é a diferença. Então por isso que não... urubu, quase que atropela o urubu. Por isso que é poucos que querem servir a Deus, é poucos que querem servir a Jesus, é poucos que querem seguir os passos dele. Por quê? Porque você vai ter que passar por onde ele passou. Mas bem perto, né? Nem perto nós passamos. Mas de qualquer forma, nós não queremos abrir mão. Nós não queremos abrir mão da nossa carne, do nosso desejo carnal. Nós não queremos abrir mão dos nossos desejos malignos que está dentro de nós, que o inimigo coloca. Mas quando nós santificamos em oração, em jejum, quando nós santificamos diante de Deus em orações, intercessões, meditai nessas palavras dia e noite. Assim está escrito, que nelas encontrarão vida eterna. Então, olha, quando nós se colocamos diante de Deus, todos os dias, todas as horas, igual no meu caso, eu oro à noite, eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de dia, eu oro na hora que eu vou fazer vídeo, na hora que eu não estou fazendo vídeo, eu estou adorando a Deus, ouvindo um hino e adorando a Deus através do meu louvor. Deus está conectado em mim. Então é isso que é meditar na palavra dia e noite sem cessar. É você estar no trabalho, você está, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não estou louvando o inimigo, eu estou louvando aquele que me criou. Eu estou louvando e adorando, exaltando aquele que me colocou para viver nesse mundo aqui, a segunda vontade dele. Até que o Filho volta, até que Jesus volte, eu estou aqui nas mãos do Senhor. Se ele me levar antes dessa terra, amém, eu vou guardar no pó. Mas o dia que Jesus vier nas nuvens, como está em Mateus 24, 30, 31, e como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18, e também como está, nós vamos apresentar diante de Deus, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15. Então vamos começar lá em Mateus 24, 30 a 31. Que Jesus vai vir, vai buscar, vai dar aos seus anjos, trocar tambreta e tal, e colher seus frutos. Quem é os frutos? É os frutos daqueles que se converteu ouvindo a palavra. Aqueles que se converteu ouvindo a palavra de Deus através da minha boca, através desse canal. Aleluia! Que essa palavra alcance ouvidos e corações à distância. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, aquele que está aqui agora em mim, ele está aí também com você, restaurando a sua vida, restaurando a sua saúde, restaurando o seu caminhar, restaurando a sua união com o Espírito Santo de Deus. Porque ele é onipresente, mas também ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele sonda a mente e coração, ele deixa livre-arbítrio para que nós possamos escolher, mas também ele é onipotente, ele tem poder para todas as coisas, aleluia.
Glória a Deus. Ele tem poder para todas as coisas. Então por isso que eu digo, olha gente, não vou cansar de pregar o evangelho nesse canal, tá? Homem nenhum pode me parar, porque só Deus pode me parar, tá? O dia que ele me calar a boca, eu paro. Agora o dia que homem nenhum pode me calar. E a glória de Deus está aqui. A glória, a presença está aqui. De manhã, meio-dia, à noite, de tarde e à noite. Glória a Deus por isso. Vou só parar um pouquinho e dizer para vocês que eu gosto de dizer. Aqui é a cidade de Tucano. Tucano é aqui, tá? Eu comecei o vídeo lá no posto do Trevo, lá em Quinjing, né, para cá de Euclides da Cunha. E agora nós estamos passando em Tucano. Eu estou mostrando para vocês aí as condições adversas da estrada, como ela está. Tá bom, gente? Mas que Deus possa iluminar a vida de cada um de vocês, que vocês estejam entendendo a palavra de Deus. Oh, Jesus, com o seu poder, com a sua glória, Pai. Vai de encontro à mente, escauteriza a mente destes, Pai, que não quer entender, mas que eles possam aceitar, sentir o desejo de servir o Senhor em espírito e em verdade. Que eles possam sentir o desejo e a fome pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a presença do Senhor em nossas vidas. A Tua palavra, ela nos guia, nos protege, nos guia, nos orienta e nos leva até a salvação em Cristo Jesus. E Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia, glória a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, gente, ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao céu, ninguém vai ser salvo a não ser por Jesus. Olha, você pode ter vários santos no seu coração, que eu respeito, tá, gente? Eu respeito todos, tá? Você pode ter vários santos no seu coração, tudo bem, é direito seu, que ninguém pode proibir nada a ninguém, nós temos livre-arbítrio. Mas porém, abrir um pouquinho aqui, gente, porque essa peça passar, porque ali tem uma placa ali, ele tinha que abrir pra lá e não podia abrir, né, por causa da placa lá. Aí eu esperei um pouquinho aí, que é bom, né, cooperar com um amigo. E ele agradeceu. Porém, nós temos livre-arbítrio, mas porém, nós não é por força nem por violência, assim diz a palavra de Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Então, é o Espírito Santo de Deus que te convence do pecado. É o Espírito Santo de Deus que te convence da salvação. É o Espírito Santo de Deus que te guia. É o Espírito Santo de Deus que faz tudo na nossa vida. Ele é o nosso protetor. Aquele que Jesus disse, olha, eu não vos deixarei órfão. Quer dizer, eu estou com vocês aqui agora, ajudando vocês, protegendo, abençoando, guiando, ensinando. Mas vocês não ficarão órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um Consolador. Aleluia. O Consolador é o Espírito Santo que hoje nós temos aí, para que nos proteja, para que nos guie, que nos ensina, que nos lembra. Que assim que você coloca a palavra de Deus no seu coração, Ele está sempre te lembrando. Tudo aquilo que começa, você às vezes sem perceber, está indo para o caminho, para pecar, Ele te avisa, olha, não faça, não faça, não faça. Aí você tem que ser obediente. E quando você é desobediente, você paga com a vida, tá? Você paga com a vida. Isso que é o poder de Deus. Ou você obedece, ou você não obedece. Não tem meio termo, né? É sim, sim, não, não. Tudo que passar disso vem do maligno, assim diz a palavra de Deus, né? Tudo que passar disso é o inimigo te enrolando no desejo maligno para você pecar contra Deus. E quando você começa a pecar contra Deus, você afasta de Deus. Quantos irmãos que serviram a Deus, pastores, diáconos, diaconisas, tantas pessoas que já fizeram maravilha na presença de Deus, quantas que hoje está no mundo, está aí usando droga, perdido pela rua, sem destino, um trapo na rua. Ele escolheu esse caminho, gente. Ele escolheu. Por que ele escolheu? Mas ele escolheu porque ele abriu as portas para que o inimigo usasse ele, para que o inimigo derrubasse ele, porque Jesus disse que estaria conosco até a confirmação do século. Se ele prometeu, ele cumpre, e ele está, tá? Então, se nós escolhemos, que nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher. Se nós escolhemos receber da força do maligno,
para controlar nossas vidas, aí você vai viver segundo a vontade dele. E ele quer destruir o homem. Ele quer ver todo mundo tipo um zumbi, um trapo mesmo. Porque assim você não consegue ver Deus. Assim você não consegue concentrar em Deus. Assim você não consegue receber a presença de Deus. Porque você escolheu ficar do lado do inimigo, pelo livre-arbítrio. Mas agora o dia que você bater o joelho no chão, dobrar os joelhos e clamar ele igual Sansão clamou, ele te perdoa todos os pecados, te limpa, te lava, te emerge na água do Espírito. E aí você vai ser lavado e remido no sangue do Cordeiro e voltará a servir a Deus novamente, em nome de Jesus. Eu oro a todos os pastores na face da terra, principalmente meu amigo e irmão em Cristo Jesus, pastor Joselito, lá de Paulo Afonso. Um abraço especial para o senhor, meu irmão, com todo respeito em Cristo Jesus. Um abraço especial para a tua esposa, é uma serva do Deus Altíssimo. Até na voz dela a gente pode perceber e sente o poder de Deus. Olha, minha irmã, deixa Deus te usar do jeito que a senhora é. Deixa Deus te usar do jeito que Ele te colocou no mundo, para ser usada e ousada na tua palavra, em nome de Jesus. E sobre teus filhos nós estamos em intercessão. E a intercessão é para que todos sejam salvos, que não perca nenhum. Porque a Bíblia diz que Jesus disse, olha, Jesus orando, gente, orando lá no monte, ele diz, Pai, aqui está os que o Senhor me deu, e nenhum deles abrirei mão, nenhum deles lançarei fora. Ó, então, se você foi escolhida, siga em frente, minha querida. Olha para a cruz de Cristo, que a cruz era maldição, ela se tornou salvação através de Cristo Jesus. Olha aí, gente, esse buraco, olha, é muito feio, ó, muito feio mesmo, perigoso, tá? Vai vigiando aí os buracos, que eu vou falando a palavra de Deus aqui, que eu não aguento ficar calado aqui, tá? Infelizmente eu não aguento. Então às vezes eu fico, né, dá até agonia talvez de vocês me ouvirem, mas eu engreno a palavra de Deus, meu coração vai ficando cheio, e eu fico cheio da presença de Deus. Graças a Deus por isso. Por isso que eu devo me buscar cada vez mais santificar em oração, em jejum, e me santificar para que Deus possa me usar na face dessa terra, em nome de Jesus. Que por onde eu passar, que a luz do Senhor possa brilhar em mim, aonde eu tocar, que seja abençoado, porque nós temos essa garantia em Deuteronômio 28. Vai lá e confirma em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, e você vai confirmar lá. Se atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer, você será abençoado. Onde você passar, será abençoado. Onde você tocar, será abençoado. Tanto na cidade, como na roça, como no seu trabalho, na escola, em qualquer lugar que você passar e tocar, será abençoado. Porque Deus é Deus. O Senhor é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero deixar o meu abraço aí para o pastor Joselito de Paulo Afonso, para a esposa dele. Aí, gente, o buraco tá feio, ó. Para a esposa dele, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus use essa família, que ele se converta, que essa família toda seja convertida, seja do pequeno ao maior, porque Deus não quer perder ninguém. Ele tem a promessa de salvar a todos, mas nós temos também livre-arbítrio, nós podemos escolher. E quando nós escolhemos servir a Cristo, ninguém te para. Você andará sobre as águas, se for preciso, em nome de Jesus. Amém, pastor Joselito? A tua esposa, os teus filhos, tá? Eu estou intercedendo por eles de madrugada, tá? Eu incluí eles mesmo na minha oração da madrugada, para que eles sejam protegidos pelo Espírito Santo e pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Amém? Um dos filhos aí que está na mesma profissão de estrada, né? Viaja muito. Deus proteja você, meu filho. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Eu não lembro o nome. Eu sei que você me passou o nome, mas eu não lembro mais. Porque são muitos nomes, gente. Me perdoa, tá? São muitos nomes, muita gente, né? E às vezes a gente até confunde e fala o nome errado. Então eu prefiro não falar o nome errado. Eu prefiro deixar. Mas você sabe que eu estou falando de você. Que os olhos de Deus estão sobre você. Ele tem olhos de fogo e tudo vê. Aleluia. Ele vê através do teu poder e da tua glória.
Ele enxerga por dentro e nós enxergamos por fora, o exterior, mas Ele enxerga o interior, aonde que ninguém vai, só Deus vai. Aleluia. Eu coloco nas tuas mãos aí, nas mãos do Senhor, a vida de toda essa família maravilhosa, a vida também do meu amigo, nossa, fugiu aqui. Ronaldo Serafim. Ô Ronaldo, um abraço, meu querido. Que Deus te abençoe, abençoe a Lara, abençoe a Cida, a sua esposa. Que Deus ilumina a vida de cada um de vocês, meu irmão. Fica firme no Senhor, busca no Senhor, que Ele te revela todas as suas necessidades, tá bom, meu irmão? Nós estamos orando, estamos intercedendo. Um abraço especial aí do seu irmão em Cristo Jesus. Receba aí a presença de Deus através da minha palavra, através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Porque o Espírito de Deus que está em mim, Ele habita sobre você também. E Ele atende as suas necessidades. Tá bom, meu querido? Que a graça de Deus esteja sobre você e que o poder de Deus seja revelado sobre a tua vida e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? E um abraço na Lara, que a Lara seja feliz em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que obedecer, sim. Porque quando nós passamos a obedecer a palavra de Deus, nós passamos a andar não mais pelas vistas, né, que fala, né? Na Bíblia fala pelas vistas, quer dizer, pelo aquilo que nós vemos, mas sim pela fé. Nós agimos, andamos e agimos pela fé. Tudo que nós buscamos pela fé, naquele que nós não vimos, mas naquele que nós sentimos. Tá? Então eu peço, ai Jesus, aqui tá feio mesmo, tá, gente? Nossa. Olha aí, ninguém respeita nada também, né? Ali, se tiver um tempo passando no frio, ao desespero. Então, meus irmãos, eu peço a Deus para todos vocês, tá? O Cidinha lá de Monte Alto, interior de São Paulo. A Cidinha, gente, perdeu o filho dela. Ô Cidinha, que Deus possa te abençoar, minha querida. Nós oramos, sim, mas Deus deu a resposta. Porque é Ele que faz, é Ele que desfaz, é Ele que dá a vida, mas é Ele que tira a vida. Então, se Ele levou seu filho, é porque chegou a hora dele. Deus chamou ele para morar com Ele. Aleluia, glória a Deus. Mas que o conforto do Senhor, o bálsamo do Senhor esteja sobre a tua vida, Cidinha. Eu estou orando por você, querida. Eu estou sentindo a dor que você sente. Porque eu perdi meu amigo lá no acidente. Eu não fiquei assim contrariado, não. Mas eu fiquei sentindo assim, aquela tristeza, né, da falta presencial. E você, eu creio que você está sentindo também muita dor pela falta presencial do seu filho. Porque nós agarramos muito no nosso corpo, né? Ah, porque meu filho, meu pai, minha mãe, nós não podemos agarrar. A palavra de Deus disse, Jesus disse, né? Aquele que não negar teu pai, tua mãe, tua família, teus irmãos, por causa de mim, não é digno de mim. Então nós não podemos ficar agarrados naquilo que nós materialmente temos. Nós temos que agarrar espiritualmente em Cristo Jesus. Porque foi Ele que deu, Ele que tira. Deus me deu, Deus tirou. Mas glorifica o nome do Senhor. Glorifica, porque assim você vai sentir menos dor. Porque a dor, ela vem, ela é essência do ser humano. Ela está dentro de nós, a tristeza, a dor, a lágrima. Mas só tem uma coisa: aquele lugar é preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus, e só Ele vai lá dentro. Você pode tomar um remédio hoje, diminuir a adrenalina, abaixar sua adrenalina e melhorar um pouquinho, mas quando acaba todo aquele remédio, o efeito daquele remédio, volta tudo de novo. Lá está você de novo, depressivo, chorando, sentido, que o ser humano, ele é muito frágil e nós achamos que nós somos fortes. Não, só nós somos fortes em Cristo Jesus, só no Espírito Santo de Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá força, sabedoria para agirmos segundo a vontade dEle. Mas quando nós não estamos na vontade dEle, você é o maior fraco. Você e eu, nós somos fracos. Nós não resistimos os dias maus vindo do Espírito, tanto do Espírito de Deus como do Espírito do diabo. Ele vai te oprimir, porque
porque Deus prova. A aprovação vem de Deus, mas a opressão vem do inimigo. Ele oprime o ser humano. Por quê? Porque ele tentou contra Deus e perdeu. Tentou contra Jesus no jardim, no deserto. Eu estava falando da identidade de Jesus antes aqui. Eu parei um pouquinho porque eu queria anunciar a cidade de Tucano. Agora nós estamos chegando em Jorrinho, tá, gente? Jorrinho aqui, tá? Então eu queria dizer a vocês o seguinte: a identidade de Jesus foi revelada naquele dia através de João. E quando Jesus saiu, ele emergiu, ele no Rio Jordão, que batizou, que ele recebeu o Espírito Santo como uma coisa, um corpóreo de uma pomba, e o céu se abriu, e ele falou, e Deus falou lá do alto com voz forte de trovão, para todos ouvirem, que esse é meu filho, a quem me compraz, a quem me alegro. Ali Jesus, quando saiu dali, o Espírito pegou ele e levou ele para o deserto. Olha, ele não foi andando não, gente. Ele não foi andando por vontade própria, não. O Espírito levou ele, quer dizer, ele queira ou não queira, ele tinha que ir. Jesus, homem, né? O Espírito levou ele para o deserto, para ficar lá 40 dias e 40 noites em jejum e oração. E ele ficou. Isso aí, o Espírito levou ele para ser provado. Ó, a aprovação vem de Deus. Então o que você está passando, analisa. Ora a Deus para Deus te revelar. Porque se vem de Deus, Ele vai te dar um refrigério, uma calma, tranquila, serena. Você vai passar por essa tribulação, você vai passar por esse sofrimento sem desesperar. As pessoas vão olhar, mas que isso? A pessoa está passando por tudo isso, perdeu tudo isso e não está triste. A pessoa está fortalecida. É isso que acontece quando nós estamos em Cristo Jesus fielmente e com toda a força do Espírito Santo de Deus. É assim que acontece com a gente. As pessoas não entendem, com tanta perca, com tanto sofrimento, mas nós não entristecemos, nós alegramos no Senhor. Essa é a diferença de quem serve a Deus verdadeiramente e de quem não serve. Agora, quem serve a Deus, quem diz que serve a Deus e não serve, ele vai sofrer. Você vai ver a diferença. Ele desespera, tá? É igual lá no dia do velório do meu querido amigo Ademir, meu irmão em Cristo, né? Meu irmão é profissional, né? Ele era católico, viu, gente? Ele era católico, tá? Mas aí eu tava no velório, cheguei em cima da hora lá na casa dele, já tava saindo, já encontrei com o velório no meio do caminho, virei meu carro, voltei, acompanhei ele. Acompanhei o velório. Quando eu cheguei no hospital, gente, no cemitério, né, ajudei a tirar o caixão de dentro da funerária, inclusive o motorista da funerária é muito meu amigo, né? Muito meu amigo ele, tá? Conheço ele há muitos anos. E aí ele pediu, né, ajuda aqui, eu ajudei ele a tirar o caixão, nós colocamos na beirada da cova. E aí eu perguntei ao filho dele, né, o filho do Ademir, olha, eu posso ler uma palavra de Deus aqui? Ele disse, pode. Aí, gente, eu fui lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Vai lá, confirma lá para você ver o que a Bíblia fala dos mortos. Lá vai falar dos que dormem, tá? Não precedem os que dormem, os que estão mortos, viu, gente? Porque nós, quando morremos, nós vamos dormir no pó. Então, quer dizer, os que dormem, tá? Os que dormem no Senhor. Toda essa palavra assim dentro da Bíblia, você pode entender que é morte, tá? Dormiu no Senhor, morreu. Aqueles que, irmãos, você não pode se precederem sobre aqueles que dormem, aqueles que morreram, tá? Então, quando eu abri no meu celular mesmo, né, gente, eu tenho a Bíblia, né, online, e comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a ouvir a glória a Deus, as pessoas dando glória a Deus. Então é diferente. Quando você traz a palavra de Deus, ela entra dentro do coração, até mesmo daqueles que não é crente, até mesmo daquele que não conhece a palavra, mas ele recebe ela no coração. E quando ele recebe essa palavra no coração, ele é transformado automaticamente. Automaticamente, sem querer abrir a boca, ele vai abrir a boca e glorificar a Deus. E assim que eu terminei de ler a palavra, de ler a palavra de Deus, eu fiz uma oração. Se posso fazer uma oração? Pode. Eu pedi permissão para ele, gente, porque ele era filho e era o único que estava lá, porque a mãe dele não teve condições de acompanhar o enterro. A mãe dele ficou tão arrasada, tão abatida. E ela é católica também, tá? É católica, não tem nada contra católico, viu, gente? Mas estou referindo assim, as pessoas ficam sem conforto, né? Desespera, olha, a ponto de não ir lá sepultar o marido, pegar na alça do caixão e colocar ele lá, porque um dia ela vai também, eu vou também, todos nós vamos.
Então, é atitudes que nós temos que ter. Mostra essa atitude, mostra que nós não somos dominados pela tristeza, mas nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus que nos fortalece. A força vem do Senhor. E sendo assim, eu comecei a orar, clamar a Deus para dar conforto a toda aquela família que estava enlutada ali e todos os amigos que estavam ali acompanhando. Eu comecei a clamar a Deus. E quando eu terminei, gente, muita gente lá, muitos que estavam fora começou a glorificar a Deus, né, que estava em volta, que era muita gente, muito povo, né, acompanhando. Eles começavam a adorar a Deus, a glorificar a Deus e chorar. Eles não estavam chorando, eles estavam tranquilos. Mas a palavra de Deus, ela vai lá dentro do íntimo, ela toca na alma. Onde você não consegue tocar com sua mão, a palavra de Deus vai e toca no coração, na alma. O coração do corpo é a alma, viu, gente? O coração, músculo, aqui só vamos ver é o sangue, tá? É músculo, viu? Mas quando a gente fala a alma do corpo, é a alma. O coração do corpo é a alma, tá? É nela que nós sentimos dor, tristeza, alegria. É ela que faz nós falarmos, sentir o que fala, chorar, tristeza, dor. Tudo é a alma. Se tirou essa alma, esse corpo não sente mais nada, pode ficar em pedaços. É o que aconteceu, é o que vai acontecer com a gente. A alma sai desse corpo, aí nós temos que sepultá-lo, o corpo, porque ele não vale mais nada, ele vai voltar para o pó. Agora, a sua alma nunca vai perder o valor. A sua alma é valiosa para Deus. A Bíblia diz que o céu faz festa quando uma alma se converte ao Senhor. Olha, gente, os anjos fazem festa quando uma alma se converte ao Senhor. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Olha que coisa, né? Então, essa alma está falando do corpo. Essa alma está falando do coração do corpo, né? Que essa alma que faz tudo, que faz sentir, que faz chorar, que faz sorrir, trabalhar, pregar o Evangelho, cantar, louvar a Deus, tudo é a alma. Mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você vai cair no vício, você vai adorar e exaltar o inimigo, né? E você vai fazer tudo aquilo segundo a vontade dele. Mas quando você está debaixo da proteção divina, servindo a Deus verdadeiramente, você vai fazer aquilo que agrada a Deus e não ao inimigo. Então há uma diferença, gente. Se você não está servindo a Deus, você está servindo outra coisa. E só tem dois caminhos, só tem dois senhores. Então Jesus disse assim para os discípulos deles: olha, não tem como vocês amarem dois patrões ou dois senhores. Senhores eram os patrões da época, viu, gente? Jesus usava aí esse termo, tá? Não tem como vocês amar dois patrões, dois senhores. Ou você vai amar a um e amar a um e dispensar o outro, ou você vai dispensar o outro e amar o outro. Então você não tem meio termo, você não tem como ficar em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Mas se você não estiver servindo a Deus, você não vai estar neutro, não. Você vai estar servindo de alguma forma o inimigo. Porque só existem dois caminhos, né? É o caminho que está lá em Mateus 7, 13, 14, né? O caminho largo e o caminho estreito. Então, se você não estiver no caminho largo, você está no estreito. Se você não estiver no estreito, você está no largo. Não tem como você andar em dois caminhos simultaneamente. Não tem como você servir a Deus e o inimigo simultaneamente. Ou você serve a Deus ou você serve o inimigo, né? Essa é a diferença, tá bom, gente? Então, meus irmãos, vamos ficar firmes no Senhor, buscar no Senhor a nossa força, né? Porque você tem certas coisas que acontecem na nossa vida que você não tem força. Você tem que buscar força onde não tem força. E é em Cristo Jesus que nós encontramos essa força. É nele que nós conseguimos a vencer os dias maus que nós não colocamos na nossa agenda. Nós só colocamos dias bons, mas dias maus não. Nós colocamos na nossa agenda o dia que nós vamos viajar, né? Faz plano aí o ano todo. Olha, em mês de dezembro eu vou viajar no Nordeste. Nós fazemos planos para que nós possamos comprar um carro zero, né? Comprar roupa, calçado. Mas espera aí, nós fazemos planos quando nós perdemos a nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nosso filho. Nós fazemos planos, nós colocamos na nossa agenda o dia que vai vir um câncer na sua vida ou na vida de alguém da família. Nós colocamos na nossa agenda o dia, nós preparamos, né, para isso, porque nós preparamos o ano todo para viajar.
para comprar roupa, comprar um carro, não é isso? Então você tem a vida toda para preparar. Você prepara, você coloca dentro da sua agenda aquele dia maldito, aquele dia triste, aquele dia que vai te colocar de cabeça para baixo, te fazer rolar para debaixo da cama de tanta tristeza, de tanta lágrima. Você não coloca, nós não colocamos isso na nossa agenda. Por isso que pega nós de surpresa, e quando pega a gente de surpresa, nós não temos forças, nós desesperamos. Muitos entram em depressão, tiram a sua própria vida. Muitos entram em depressão e não saem dela mais, porque a depressão é doença do espírito, da alma. Então nós temos que buscar no Senhor, estar conectado nele, e quando vier os dias maus, você tem alguém para te sustentar naqueles dias. Quando vier os dias maus, você tem alguém que você pode apegar nele, confiar, ir para o joelho, orar e ele te atender. Ele vai te falar: filho, pode passar por aí que eu estou contigo. Aqueles 3 jovens, quando foram chamados, levados, presos para a Babilônia pelo Nabucodonosor, um endemoniado, né? E se sentia Deus na face da terra, eles foram intimidados a deixar de adorar o Deus de Israel para adorar a imagem de Nabucodonosor. Olha para você ver como são as coisas. Eles foram intimados, obrigados a adorar, mas eles não adoraram. Mas como eles não adoraram, estava desafiando então a lei do imperador na época, a lei do rei na época, daquele homem que se sentia Deus na face da terra. Ele se sentia tão poderoso que ele podia matar e podia deixar viver. E aí ele deu uma ordem para que todos que ouvissem qualquer tipo de instrumento de corda enjoelhasse, dobrasse o joelho e adorasse a sua imagem, que era de 36 metros, quer dizer, de longe você ia conseguir ver essa imagem, né? E 6 metros de largura e 36 metros de altura. Mas esses 3 irmãos, esses 3 jovens da província de Babilônia, que foram levados presos na época, eles não adoravam outro Deus a não ser o Deus de Israel. Todos os dias, de manhã, meio-dia, de tarde, eles estavam lá, olhando para Jerusalém, para o lado de Jerusalém, né? Eles enjoelhavam numa janela, numa porta, na direção de Jerusalém, da cidade que eles pertenciam, e oravam ao Deus deles. E aquilo foi chegando ao ouvido do imperador romano, do rei Nabucodonosor. E quando aconteceu a estátua, de adorar a estátua, todo o povo dobrar o joelho e adorar, e eles não fizeram isso. Aí alguém reclamou com o rei: olha, aqueles 3 jovens lá que você trouxe presos da província, não disse que não vai adorar a sua estátua não. Aí o rei enfureceu e criou uma lei, obrigando todos, aquele que não dobrasse o joelho e adorasse a sua imagem quando ouvisse todo tipo de som de corda, né, instrumento de corda, ia ser jogado numa panela, na fornalha ardente. A fornalha ardente, gente, a fornalha que derretia tudo. O imperador já tinha costume de fazer isso, jogar as pessoas ali dentro para derreter. E aí ele deu ordem. E quando esses 3 foram apresentados diante de Nabucodonosor, a Bíblia revela que Nabucodonosor mudou a sua fisionomia, mudou toda. Ele ficou todo constrangido diante dos 3, porque dentro dos 3, gente, existia o maior, supremo, o poder supremo estava dentro deles, que é o Espírito Santo de Deus, para desafiar agora o rei Nabucodonosor, um homem que se sentia Deus, e ele não aceitava que existisse outro mais forte e poderoso do que ele. Mas aí nessa hora, os 3 jovens, que não era nada, os 3 jovens, que não tinha nem fisionomia, não era rei, não era ninguém, agora confronta com o poder desse rei poderoso. E aí ele chamou eles e disse: olha, vocês não vão adorar a minha imagem, não vamos adorar a sua imagem, porque nós adoramos o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então aquece a fornalha era 7 vezes mais, quer dizer, a fornalha já era aquecida para derreter. Aí pediu para aquecer ela 7 vezes mais. Olha o número 7, gente, o número da perfeição. Ele pensava que até o diabo sabe que o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Até o diabo. Nabucodonosor, representação do diabo na face da terra, querendo destruir os servos de Deus. Até ele usou o número da perfeição de Deus.
aquece a fornalha 7 vezes mais. Quer dizer, se o número 7 é perfeição, ele ia vencer, ele ia derreter os meninos, né, os jovens. Mas se o número 7 pertence a Deus, Deus não ia deixar que acontecesse nada com os jovens, porque os jovens eram fiéis a ele, e o número 7 pertence a ele, e os meninos, os jovens, os 3 jovens eram perfeitos demais diante de Deus, para que pudesse ser destruído pelo fogo de Nabucodonosor, que era a representação do inimigo na face da terra. E quando eles pediu para que aquecesse 7 vezes mais, e pediu os guardas, né, era tudo guarda que fazia, tiraram a roupa deles e ataram a mão deles com a própria roupa para trás, as mãos para trás, como uma algema, né? Amarraram as mãos deles para trás e tiraram a roupa deles e levaram eles e jogaram dentro da fornalha, porque ele, Nabucodonosor, questionou com eles: olha, você será lançado dentro da fornalha ardente, aí eu quero ver se o Deus de vocês vai salvar vocês. Aí um deles disse: olha, ele pode até não salvar, mas ele vai estar conosco. Aleluia, glória a Deus. Olha que confiança, gente. Isso passa uma confiança tão grande para a gente que serve a Deus. Isso passa uma confiança, essa passagem me dá uma confiança tão grande, tão exaustosa, porque eu me sinto brindado por Deus, brindado. Por quê? Porque eles falaram com tanta confiança: olha, rei, se ele não nos livrar da sua fornalha, mas eu tenho certeza que ele vai estar conosco. Aleluia, glória a Deus. E assim eles foram lançados na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. Aleluia. E quando lançaram eles, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor não conseguiu dormir naquela noite. Não conseguiu dormir, ficou atormentado. Ficou atormentado com o que fez com os 3 jovens. E ele, não conseguindo dormir, chamou seus guardas e foram de madrugada na fornalha averiguar se aqueles jovens foram destruídos pelo fogo. Porque ele se sentiu desafiado, tão desafiado, que ele não acreditou que Deus poderia livrar aqueles jovens. E se poderia, ele queria ver se aqueles jovens mesmo realmente era o Deus deles era desafiador. E assim Nabucodonosor fez. Foi lá na fornalha e pediu para olhar lá dentro. Quando ele olhou lá dentro, ele viu 4. Ele viu os 3 jovens caminhando, gente, caminhando, louvando e adorando a Deus no meio do fogo. E o 4º homem de branco junto com eles. Olha que coisa, hein? O 4º homem de branco. E o que os jovens disseram para ele? Olha, se vocês jogarem a gente lá, se vocês lançarem a gente na fornalha, se ele não nos livrar, ele vai estar conosco. E é com certeza. Ele falou com toda a convicção, de certeza, que lá estava o 4º homem de branco. Até Satanás teve que enxergar a presença de Deus na vida daquele jovem. Quando Nabucodonosor, representante de Satanás na face da terra, olhou e viu o 4º homem de branco, ele perguntou para o soldado: olha, nós jogamos quanto? Não foi 3? Sim, senhor, foi 3. Mas eu vejo o 4º homem de branco andando com eles. Aleluia, glória a Deus. Tiraram eles para fora, gente. Nem um fio de cabelo deles foram sapecados pelo fogo. Nem um fio de cabelo foi sapecado pelo fogo. Porque o 4º homem de branco representava e representa Jesus Cristo. O Espírito de Deus estava sobre eles, protegendo eles de todo mal. E Nabucodonosor tirou eles para fora e viu que eles não tinham nem sequer um cheiro de fumaça no corpo. E ele selou uma lei: quem tocasse, quem falasse do Deus daqueles 3 jovens, seriam jogados na fornalha, seria vingado. Então, aí eles mostraram para Nabucodonosor, mostrou para Satanás que realmente Deus é Deus Todo-Poderoso. E eu glorifico a Deus porque ele apresentou aí diante de um rei poderoso na face da terra, de Nabucodonosor, através desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 nomes foi dado pelo Nabucodonosor, né? Nome babilônico, tá? O nome deles mesmo é Azarias, Misael, Misaías, Azarias e Misael. Então Sadraque, Mesaque e Abednego era um nome babilônico, tá? E quando eles saíram de lá, o rei Nabucodonosor
colocou eles para trabalhar no reino deles. Então, gente, até o inimigo, ele precisa do nosso trabalho também, tá? Ele tem que ceder ao poder de Deus. Então, eu só quero dizer para vocês que não desista. Se está na situação ruim, está sendo atormentado, está sendo oprimido, clama a Deus. Porque se não for provação que vem de Deus, se for provação, Deus vai te revelar. Ele vai estar com você, claro, que vem dele. Então ele te fortalece, ele te dá força para vencer com mais facilidade. Agora, se for a opressão do inimigo, ele vai te livrar. Ele vai te dar força, ele vai passar com você. Ele vai estar com você nessa fornalha ardente. Ele não vai livrar de deixar jogar você lá dentro da fornalha, não. Ele vai deixar jogar você lá dentro da fornalha, mas ele vai provar que ele tem poder para te proteger. Aleluia. Ele vai estar junto com você naquela fornalha ardente. Ele vai estar junto com você nesse sofrimento, nessa tristeza, nessa dor, nessa perca, em todas as áreas. Ele vai estar junto com você. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, porque os céus e a terra foi feito pelas tuas mãos, pelas tuas palavras. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão me ouvindo aí, gente. E vocês, olha, gente, por favor, examine a palavra de Deus. Examine, não leia, examine. Examinar, gente, é muito mais do que ler. Você chega num médico e ele está sentado lá, você chega e ele pergunta: o que você está sentindo? O que está acontecendo contigo? É assim? É isso que ele faz? Pois é. Assim que ele está lá de frente de você, pergunta o que está acontecendo. Você diz: olha, eu estou com uma dor aqui no estômago, com uma dor nas costas, eu não consigo dormir. Ele só escreve, abaixa a cabeça, escreve, ó, entrega a você a receita. Toma isso aí. Gente, você vai e toma aquele remédio, ele te mata ou te faz mal. Por quê? Porque ele só consultou você. Consultar, conversar, perguntar, analisar, olhar, enxergar. Mas agora, quando você é examinado, o médico fala assim: deita aqui. Ele pega aquele aparelho dele e começa a examinar você aonde ele não consegue enxergar com seus olhos. Então, meus irmãos, examinar a palavra de Deus é muito mais do que ler. Você tem que entrar com o espírito, com a alma. Você entra lá dentro da Bíblia espiritualmente. Você se desliga da terra, se desliga desse mundo aqui e entra dentro da palavra de Deus espiritualmente falando. Você vai começar, se você está lendo sobre Moisés, você vai começar a ver Moisés com aqueles 3.710.000 pessoas andando pelo deserto. O povo pressionando ele com sede, ele orando a Deus, e Deus pede para tocar na rocha, a rocha jorra a água, eles tomam a água, satisfazem e começa a caminhada de novo. Então, meus irmãos, olha, é confiar, é crer, é buscar no Senhor a força e a glória dele, porque só nele nós conseguimos vencer as batalhas mundanas, porque só nele nós temos garantia de vida eterna. Só nele nós temos a palavra eterna. Só nele nós encontramos a salvação eterna. E em nenhum outro, em nenhum santo que o homem santificou. Porque quem santifica é Deus. O homem não tem poder de santificar. Você pode ver que João, quando emergiu Jesus na água, não foi João que santificou ele, foi o próprio Deus, o próprio Pai, que veio como uma pomba, pousou sobre a cabeça de Jesus, e naquela hora foi santificado o corpo, a mente e tudo aquilo que estava em Jesus. O homem foi santificado para Deus. Então, por isso que eu digo a vocês: não desanime, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Busca examinar a palavra, porque você, quando examina, ela vai estar escrita na tábua do seu coração. Quando você precisar de um mover de Deus na sua vida, a palavra vem, o Espírito Santo traz na sua memória, e você vai ter aquela garantia, você vai ter aquela confiança. Não, porque Deus me prometeu na palavra dele, e ele vai cumprir, porque Deus é fiel, porque Deus não é homem que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, todas essas palavras que eu disse aqui, Pai, foi através da tua presença. Todas essas palavras, Pai, que eu disse aqui, foi palavras do Senhor. Que essas palavras entrem dentro do coração daqueles que estão me ouvindo, Pai. Dentro do coração daqueles que estão me assistindo agora, neste momento. Em nome de Jesus. Que entre no coração, na mente
e no Espírito, para que eles possam praticar o Evangelho verdadeiro e genuíno, em nome de Jesus. Que o poder e a glória do Senhor esteja sobre a vida de cada um, na graça e na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos,